Nós vamos meditar na palavra de Deus, Lucas capítulo 24, você pode abrir a sua Bíblia. Hoje pela manhã nós já lemos até o verso de número 12, e agora à noite queremos continuar, a partir do versículo 13, o texto é longo, mas a nossa reflexão é sobre verdades que você conhece, e o nosso tema e a nossa proposta é fortalecer aquilo que celebramos na Páscoa. O que nós celebramos na Páscoa, né? Quando nos reunimos com a nossa casa, quando nos reunimos com a igreja, com o povo de Deus, o que celebramos? O que vem na nossa mente, o que precisa vir no nosso coração, o que precisamos entender ao celebrarmos a Páscoa, que é uma das festas mais significativas da igreja cristã, é uma das datas mais preciosas que a igreja de Cristo pode celebrar, deve celebrar, e é por isso que nós reservamos esse tempo, e buscamos trazer aos irmãos e às famílias dos irmãos sempre a possibilidade de celebrar com alegria a Páscoa que o Senhor nos revela na sua palavra. O texto que nós vamos ler, Jesus já está ressurreto. 2 dos seus discípulos caminham para a aldeia, a cidade de Emaús. Eles vão tristes pelo caminho, porque eles não haviam ainda encontrado o Cristo ressurreto. O que eles tinham recebido como notícia é da morte de Cristo. O que eles tinham visto é o seu Senhor pendurado no madeiro. Aquele que com ele andou, ou que com eles andou por 3 anos, que fez milagres, que fez sinais, que fez prodígios, que trouxe ensinos sábios, que expressou compaixão ao homem, é aquele que foi pendurado no madeiro, e pendurado no madeiro para o judeu como maldito de Deus, e eles então estão com o coração triste, mas seguem a sua vida, seguem a sua rotina, seguem na sua caminhada, nos seus planos, nos seus projetos, um pouco frustrados nós vamos ver, mas dando continuidade à vida, tentando seguir no seu princípio, no seu propósito, até que são visitados no caminho pelo próprio Cristo, que não se revela a eles de imediato, mas vai fazê-lo um pouco mais tarde, numa expressão que eles conheciam muito bem, numa expressão que eles viveram com Cristo à mesa, antes da cruz, antes da prisão, uns dias antes, no tempo em que à mesa, comendo da Páscoa dos judeus, Jesus tomou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: esse é o meu corpo, que será dado em favor de vós. Então, no gesto singelo do partir do pão, Jesus é reconhecido, e o coração destes homens se alegram, e é isso que nós vamos ver na leitura que eu faço. Os irmãos e as irmãs acompanhem, a partir do verso 13, eu vou lendo aqui, até o verso 48, para que você possa, até o verso 34, me desculpem, para que você possa perceber aí. Lucas 24, de 13 a 34. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres
das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então Jesus lhe disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Eles se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros, ou um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e com eles os quais diziam, 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quero ler também o 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como foram eles, ou como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que Deus conceda graça ao nosso coração, na leitura, na reflexão que fazemos da sua palavra. A Páscoa nos leva a celebrar a morte do nosso Salvador. É interessante dizermos celebrar a morte, porque a morte não soa como uma coisa boa, soa como dor, como sofrimento, como perda. A morte de Cristo, então, é marcada por muita dor, por muito sofrimento. A sexta-feira da paixão, aliás, desde a quinta-feira à noite, no jardim do Getsêmani, o tempo de Cristo é um tempo de muita dor, que é retratado nas Escrituras, de muito sofrimento, de muito padecer, de dor, de sofrimento que nenhum de nós gostaríamos de sofrer, de passar, de ter que enfrentar. Começa com o momento em que ele vai angustiado para o jardim do Éden, ainda na quinta-feira, virando para a sexta, e angustiado ele convida alguns discípulos para ir com ele, e pede dele o clamor, a intercessão, e eles dormem. Os amigos não podem vigiar com ele, não podem clamar ao Pai em seu favor, no tempo da angústia, nem uma hora sequer. E naquele tempo, enquanto ele ora, Judas estava se reunindo com os principais dos judeus, com os sumos sacerdotes, estava recebendo, colocando no seu alforje, no seu bolso, algumas moedas de prata, 30 moedas de prata, vendendo o próprio Senhor, o próprio Mestre. Soldados vêm caminhando. A traição é identificada com um beijo no rosto, um sentimento, uma atitude de carinho normalmente, uma atitude de reconhecimento, uma atitude de gratidão, uma atitude de alegria. A traição, que vem trazendo sobre Cristo sofrimentos, dores, que culminam na sua crucificação. Na caminhada da crucificação, na sexta-feira, nós vamos percebendo que há falsas testemunhas que o acusam, há um planejamento dos principais dos judeus para condená-lo à morte, e morte por mãos de romanos, morte sangrenta, morte de cruz, morte de humilhação, morte de açoites muito duros, violência trazida sobre o corpo, sobre a vida daquele que havia sido condenado como malfeitor.
É a sexta-feira da paixão, como chamamos, sexta-feira de dores, sexta do padecer do nosso Salvador. Mas é interessante que Jesus também, ele menciona, de fato, esse momento como um momento que deveria ser celebrado. Como eu já lembrei aqui, no tempo em que ele à mesa com os discípulos, tomou o pão e deu graças a Deus. Porque o que significa aquela graça que Deus dá, que Cristo dá, à mesa com os discípulos, no momento último da ceia, quando ele está se referindo que o pão representa o meu corpo que vai ser entregue, a minha morte que vem vindo. Nós verificamos que pode alguém celebrar, pode alguém dar graça pela morte. Quando nós avaliamos o propósito dela, o significado que ela tem, o valor que ela representa, a graça que se manifesta da morte que vem, daquele justo que se entrega pelos injustos. É um plano de Deus que está sendo executado. É um propósito de Deus de amor ao perdido. É um agir de Deus em favor da humanidade que não pode pagar, não tem como pagar pelo preço do seu pecado, e o salário do pecado é a morte, e por isso estamos destituídos da glória de Deus, da eternidade com Deus, e condenados a uma eternidade do inferno, ou de inferno, de dor, de sofrimento eterno. E se nós formos olhar e observar a palavra de Deus com mais exatidão, sofrimento com intensidades diferentes, porque a Bíblia diz que naquele dia do juízo vai haver muito mais justiça de Deus, muito mais dano de Deus, muito mais cobrança de Deus, muito mais dor, muito mais sofrimento, para aqueles que, tendo a oportunidade de conhecer a Cristo, de ouvir sobre o Evangelho, zombam dele, o recusam, do que para aquela cidade de Sodoma e Gomorra, que foi consumida pelos seus muitos pecados, pelas suas abominações. Muito mais juízo, muito mais castigo de Deus, para aqueles que zombam do Senhor e do Evangelho. E na semana da Páscoa nós fomos surpreendidos aí com uma mensagem, uma reportagem, né, de um veículo de comunicação importante do nosso país, dizendo que nas ações da crucificação, Cristo sofreu abuso sexual. E às vezes nós vemos desfiles de carnaval por aí, onde o diabo sai arrastando Cristo pela avenida, e o povo vibrando e aplaudindo. Ou vemos pessoas que no seu desfile, expressando a sua homossexualidade, se lançam pendurados numa cruz, como se fosse o próprio Cristo, zombando do Evangelho, zombando da graça de Deus, zombando do amor de Deus, que Cristo celebra, que Cristo agradece a Deus por padecer, por causa do seu propósito grandioso. O propósito de quê? O propósito de alcançar o perdido com perdão. E é interessante que a sexta-feira da paixão está marcada por muitas ações pecaminosas do ser humano. Judas, com a sua traição, com a sua cobiça, correndo atrás de alguns tostões, de alguns trocados, porque João é aquele que menciona que ele era tesoureiro dos apóstolos, ele fazia mão dos recursos que os apóstolos conseguiam para o ministério de Cristo, para às vezes poderem se hospedar, poderem ter um descanso, poderem comprar o pão, poderem seguir de uma outra viagem, para uma outra cidade, vila ou aldeia. E quando Judas chora o desperdício do unguento, do bálsamo precioso derramado aos pés de Cristo, como que um preparo para o momento da sua morte, e diz que aquele valor de 300 denários, um ano de trabalho de um trabalhador diarista junto aos judeus, e poderia ter dado aos pobres e assistido as pessoas com o recurso daquele perfume. João é muito claro e diz, ele diz isso não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque era o cuidador da bolsa e roubava, era ladrão.
correndo atrás de um desperdício de 300 denários, foi vender Jesus por miseráveis 30 moedas de prata. O valor de um escravo de baixa ralé, que servia no porão do navio, tomando açoites direto para remar um pouco mais rápido. Um escravo que não tinha muita serventia, não era de muita confiança. A cobiça, a ganância, o pecado presente no coração, na vida de qualquer ser humano. As ações da sexta-feira 13 mostram a inveja dos sumos sacerdotes, que vendo a grandeza da popularidade de Cristo, querem condená-lo à morte, querem excluí-lo da história, e querem que seja pendurado no madeiro como maldito de Deus, porque assim eles teriam muito mais argumento para, quem sabe, apagar todo o vestígio do agir de Cristo, do ensino de Cristo, do Jesus de Nazaré, que partia de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia, falando das grandezas do reino de Deus. E ele é entregue a Pilatos, e na sexta-feira Pilatos o condena, tendo visto nele justo. Covardia e injustiça de um juiz que havia declarado: não sabe você que eu posso mandar matar ou deixar viver? Prender ou soltar? Nenhuma autoridade, disse Cristo, seria dada a você ou a qualquer outro, se não fosse do Pai Celeste. Mas a sexta-feira é a sexta da paixão, é a sexta da dor, é a sexta do sofrimento. E esses discípulos que vão a caminho de Emaús, eles estão conversando no caminho sobre esses acontecimentos. Quando Jesus fala: de que vocês conversam? O que vocês caminham falando com tanta tristeza, com tanto pesar? Ele vai dizer: olha, mas só você não sabe o que ocorreu nos últimos dias aqui em Jerusalém, o Jesus Nazareno, homem de palavras e obras, de prodígios e sinais, que foi crucificado como malfeitor. Nós esperávamos que ele fosse o nosso rei. Mas agora, já é o terceiro dia, desde que isso já aconteceu, ou seja, desde que ele já morreu. É a frustração que a sexta-feira traz ao coração daqueles dois discípulos. Sexta marcada por falsas testemunhas, por açoites violentos, dado pelos cães, soldados, a quem era entregue o homem condenado à crucificação. A zombaria, as cusparadas na cara, a coroa de espinho, o carregar a própria cruz entre as ruas da cidade, num tempo, num momento de humilhação grandiosa, carregando o justo à cruz como malfeitor. Mas o Senhor Jesus celebrava, agradecia. Quando partia o pão, nós celebramos, agradecemos, porque é a ação de Deus para nos alcançar na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu perdão. É Deus fazendo por nós o que nós não poderíamos fazer. Porque para a purificação de pecados, só derramamento de sangue. E você poderia dizer: então eu posso derramar o meu. Mas tem que ser um sangue puro, um sangue inocente, um sangue justo, um sangue de alguém que nunca pecou, nem por palavras, nem por propostas, nem por ações, nem por intenções, nem por sentimentos ou pensamentos que passam às vezes à nossa mente. Tão rapidamente pensamos tantas coisas, e se tudo aquilo que pensamos acontecesse, quantos crimes nós já teríamos cometido por aí? Às vezes crimes cometidos por bobagens, fruto da nossa mente maldosa, perversa, da intenção do nosso coração de querer resolver o problema por nós mesmos, e resolver o problema do nosso jeito. Mas a Bíblia diz que,
quando caminhamos assim, queremos resolver por nós e cometemos aí as nossas falhas, os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas transgressões, nós vamos nos tornando mais culpados ainda e mais injustificáveis ainda e em menos condições ainda de poder prover algum tipo de perdão ao nosso pecado, à nossa falha. Porque o sangue que tem que ser derramado é sangue justo, é sangue inocente. E Pilatos disse: não vejo mal nesse justo. De tudo aquilo que o acusam, não encontro nenhuma falha. Não vejo verdade, só mentira. Não vejo motivo para condená-lo, apenas para absolvê-lo. Mas Pilatos o condenou. O condena por covardia, porque se é juiz, se é justo, vê o inocente, mesmo com o clamor do povo, ele deveria então decretar a sua inocência, soltá-lo. Proclama a sua crucificação, entrega aos soldados para ser crucificado o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque ele quer se valer de uma oportunidade para se dar bem na sua popularidade de governo com os judeus que não caminhava bem, que não era bem vista, que não era bem aceita. A sexta-feira da paixão é uma realidade. A dor, o sofrimento de Cristo parte por sentimentos e ações pecaminosas dos homens. É claro que é Deus que está o entregando por nós. É claro que Ele mesmo é aquele que dá a sua vida, e deu. Mas nós celebramos o amor de Deus incondicional, que apesar de contemplar no ser humano o pecado, a falha, a iniquidade, a infidelidade, a traição, a negação de Pedro, o distanciamento dos outros apóstolos, a violência daqueles que, com um chicote, deliciaram o seu corpo, com cravos, pregam-lhe as mãos e os pés na cruz do Calvário. Ele manifesta seu amor, a sua graça. A primeira expressão de Cristo na cruz não é em seu favor, é em favor daqueles que o crucificam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso celebramos a Páscoa. Celebramos a morte. Porque é a morte que nos abençoa com perdão. É a morte que traz para mim, que não posso me salvar, a salvação que eu não mereço, mas preciso. É a morte que manifesta a graça de Deus para mim, com amor incondicional, apesar de quem sou, apesar do que eu tenho feito, apesar do com que eu tenho me envolvido por aí, o Senhor ainda me ama, e é por isso que Ele me busca, do jeito que eu estou. E o amor de Deus é tão grande que Ele não me deixa ficar assim, Ele começa a gerar mudanças na minha vida, na nova vida que Ele produz em mim, na nova criatura que Ele me torna, para viver a nova vida que me leva à sua presença, que me ajuda no vencer do erro, no vencer do pecado, no vencer das tentações, que o diabo, nosso inimigo, nosso adversário, anda sempre tramando e tentando colocar diante da nossa frente para nos levar à queda. Celebramos a morte daquele que nos salva. Ele foi moído por causa da nossa transgressão. Foi morto por causa da nossa iniquidade. Mas o castigo que foi colocado sobre ele, as dores que ele padeceu, nos trouxe paz. Pelas pisaduras, pelos sofrimentos de Cristo, nós somos sarados na nossa alma. Por isso, celebramos a Páscoa. Celebramos a morte daquele que nos amou, daquele que nos amou com a sua vida, vertendo um sangue que nos purifica de todo pecado. Ele morreu por nós, para que possamos viver a vida que Ele tem. Ele pagou o alto preço que nós não podíamos pagar, para que pudéssemos nos tornar ainda herdeiros do Seu reino, e da eternidade com o Senhor nosso Deus. Vivendo no gozo, onde o pecado não vai mais nos atingir, não vai mais gerar danos na nossa história, porque ele já não vai mais existir. Onde luto, choro,
por tristeza, por dor, por frustração como esse aqui dos apóstolos, não vai mais acontecer. Não vai mais fazer parte da história daquele que crê, daquele que professa o Senhor como Senhor da sua vida, como Salvador do seu coração, da sua alma. Porque todo aquele que crê não perece, já tem vida eterna da parte de Deus, por meio de Cristo, do preço que Ele pagou, da vida que Ele deu, do amor que Ele demonstrou aos pecadores que o levaram à cruz. Ele vem para a cruz, Ele vem por causa do nosso pecado. Foi eu, foi você. Celebramos, irmãos, o que promovia tristeza no coração desses discípulos aqui, a morte de Cristo. Mas celebramos a ressurreição de Cristo. Celebramos com alegria, porque aquele que deu a vida por nós não permaneceu morto. E aí eu quero lembrar a penúltima e a última frase de Cristo na cruz, no tempo da dor, no tempo do sofrimento, no dia da sexta-feira, porque o domingo estava por vir. A gente às vezes fala assim, nada como um dia depois do outro, né? Depois da bonança, depois da tempestade, a bonança. Depois do choro, da noite de choro, a manhã de alegria. Quando as coisas estão difíceis para nós, quando o dia está muito duro, e a gente passa por tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de incerteza, e depois a gente consegue viver um dia de alívio, um dia de solução do problema, a gente lembra dessa expressão, nada como um dia depois do outro. Nada como o domingo de Páscoa, depois da sexta da paixão. Porque no sábado de aleluia, como é chamado, quem sabe a morte estava celebrando, está no meu controle, no meu domínio, aquele que um dia tirou dentre os mortos a Lázaro. E o filho da viúva de Naim. Está sobre os meus agrilhões, aqui no Hades, onde a morte reina e domina. Aquele que se disse Senhor e Salvador, aquele que é, de fato, o Filho de Deus, o primogênito de Deus. Fica imaginando uma conversa entre o diabo, quem sabe, e a morte, né? Como é que está aí? Tudo quieto, fique tranquilo, tudo sossegado. O homem está morto. Está sob o meu controle, está sob o meu domínio, está como qualquer outro que sempre desceu aqui. E o diabo celebrando a sua vitória. Porque o Cristo, o Messias prometido, aquele que vem salvar o perdido dos danos do pecado e da morte, está sepultado, no controle da morte, quieto dentro do sepulcro, e a pedra fechada do mesmo jeito como foi posta. E o silêncio é total. Fico pensando como celebrava um sumo sacerdote, vencemos. Eliminamos o homem. Acabamos com a popularidade dele. Já não é mais uma ameaça para nós, e Pilatos poderia estar pensando, e nem para César. Por causa desse eu não vou padecer, jamais padecer o risco de que alguém levante e governe a Israel e possa tirá-lo do jugo de escravidão do Império Romano. Vou mandar uma mensagem para César dizendo, aquele que se dizia rei dos judeus foi morto por mãos de romanos. Ave César, vitória para nós. Irmãos, melhor do que a sexta-feira que celebramos é o domingo de Páscoa, que celebramos quando Deus, atendendo a oração, a prece de seu Filho Jesus na cruz, trouxe dentre os mortos aquele que deu a sua vida por nós, porque
Eu disse que mencionaria as duas frases de Cristo, não mencionei ainda, mas a primeira é: está consumado. A obra foi feita. O sofrimento foi realizado. A culpa foi paga. O sangue puro foi vertido. O caminho da salvação foi aberto. O ser humano tem saída. Pode viver eternamente com Deus. Pode viver no reino de gozo, de amor do Senhor. Pode ver os seus pecados purificados no sangue do Cordeiro que foi morto. Pode vencer ele a morte, porque morte é salário de pecado. Se não há necessidade de pagar pelo custo do pecado, não há necessidade de morte. Consumada está a obra, a penúltima e a última, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Que palavra preciosa é essa de Cristo, irmãos, que nos dá a possibilidade de celebrar a Páscoa. Porque o morto, o que ele pode fazer por si mesmo? Nada. Jesus estava agora entrando na condição de morto. Ele precisou de quem o descesse do madeiro. Ele precisou de alguém que se preocupasse com o envolver nos lençóis, o preparar para ele o sepulcro, o túmulo. As mulheres se preocuparam com os aromas necessários para levar até o sepulcro, para preparar o corpo num embalsamento preparado pelos judeus, como era comum aos mortos. E Jesus, sabendo que está sob o domínio da morte, sob o controle da morte, ia descer ao Hades, como fala o credo apostólico, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, na condição de morto, de inerte. Ele entrega nas mãos do Pai o rumo seguinte da sua história. Porque ele mesmo disse que haveria mesmo de padecer muitas dores, que daria o seu corpo, que verteria o seu sangue, que seria rejeitado pelos anciãos, que seria açoitado, que seria julgado, que seria crucificado, que seria morto, mas que ressurgiria ao terceiro dia, no domingo pela manhã, primeiro dia da semana. Diz o relato desses dois discípulos que algumas mulheres foram ao túmulo, e é de fato que elas proclamaram que a pedra estava removida, que o corpo não foi encontrado lá, e que elas visitadas por um anjo, foram comunicadas de que Jesus Cristo vive, vai e diz aos apóstolos, aos discípulos, que ele ressurgiu dentre os mortos, como lhe havia prometido. Quem traz o Senhor dentre os mortos é o Pai Celeste, a quem ele confia o seu Espírito. A quem ele confia o seu Espírito. Celebramos o poder de Deus, que da morte produz vida. Que toma aquela situação que aparentemente é de perda, de derrota, e transforma em vitória, em ganho. E Jesus mesmo é quem revela aquilo que na Escritura diz a seu respeito, referente a ele como Messias, e é ele mesmo que se revela àqueles discípulos quando parte o pão, fazendo-os lembrar do tempo que estava com eles à mesa, dizendo: é o meu corpo que foi dado, é o meu sangue que foi derramado. Mas agora o seu Redentor vive. E eles voltam para Jerusalém, esquece o cansaço, esquece o perigo da noite, e encontram os discípulos, e os discípulos já haviam se encontrado com Cristo ressurreto. Ele apareceu a Simão. E eles contaram então aos discípulos o que havia acontecido quando eles estiveram diante do Cristo ressurreto. Celebramos a vida que nasce da morte. E se houvesse uma conversa agora entre o diabo e a morte, a conversa seria totalmente diferente. Não deu para detê-lo. Não deu para segurá-lo aqui. O poder dele é muito maior. A glória dele é muito maior. O agir de Deus é o agir de poder,
E agindo Deus, quem pode impedir o Senhor de fazer o que bem lhe prouver? Quem pode resistir o agir da sua mão? Quem pode resistir ou impedir de amar o ser humano? Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura pode nos separar desse amor que celebramos, o amor de Deus por nós, que se revela no sofrimento de Cristo da sexta-feira, e no poder da ressurreição que Deus traz dentre os mortos a Cristo, no domingo, na Páscoa, no ressurgir para a nova vida, que Ele nos presenteia, dando-nos a esperança de que também vamos ressurgir dentre os mortos. A Bíblia ensina essa grande verdade para nós. Celebramos, porque na morte e na ressurreição de Cristo, há bênção de Deus para a nossa vida, na salvação que Ele nos dá, na eternidade que Ele nos promete. E não nos promete apenas como uma promessa qualquer, como uma promessa, quem sabe, de um candidato que gostaria de ter o nosso voto, o nosso apoio nas eleições. Nos promete como aquele que cumpre promessas, como aquele que pode fazer, como aquele que realiza cada uma das suas palavras, e nenhuma delas cai no esquecimento, e nenhuma delas deixa de se cumprir na nossa vida ou na história da vida humana. Vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Celebramos a Páscoa, porque a Páscoa, tanto a sexta-feira como o domingo, tanto o momento da dor, da morte, como o momento da ressurreição, tanto o tempo do sofrimento, como o momento do júbilo, da glória, são momentos especiais que Deus reservou para abençoar a nossa vida, a nossa história. Por isso celebramos. Por isso cantamos júbilo, por isso proclamamos a grandeza de Deus, a salvação grandiosa de Deus que nos alcança, que faz de nós seus filhos e filhas, que nos dá a possibilidade de herdar o seu reino. E porque demonstra que Deus é aquele que cuida de nós. Olha como Deus se importa com a sua vida ou com a minha, mesmo que pareça tão pequenininha, tão insignificante diante da humanidade toda. Diante de gente tão importante que a gente vê por aí, de nome tão grande. Deus nos trata com o mesmo carinho, com a mesma graça, com a mesma bondade. Ele nos abraça com o mesmo amor. Ele nos traz a mesma graça, a mesma salvação. Amor de Deus. Amor de Deus se manifesta no tempo da nossa dor também. No momento do seu sofrimento. No momento em que alguém quer te crucificar. No momento em que o pecado seu ou o pecado de alguém vai causando dano, feridas, dor na sua alma, no seu coração. No momento em que você contempla a ganância de alguém que quer tirar de você o que é seu. Ou a covardia de alguém que no tempo que você contava com ele ou com ela, ela não apareceu. Ou naquele momento difícil, duro, em que as pessoas se levantaram para te espancar mesmo, para zombar da sua cara, para fazer chacota do seu nome, para gerar dificuldade na sua caminhada. Quem sabe para te crucificar. É aí que surge o amor de Deus que nos alcança. Quando o diabo quer nos condenar pelos nossos pecados, quando a morte quer nos deter em razão da nossa iniquidade, mas Deus vem e se coloca ao nosso lado, e na sua força e no seu poder, faz de nós seus filhos que vencem a morte, que vencem o pecado, que vencem o diabo, e que gozam do reino maravilhoso do seu amor, para todo sempre. Nas mãos de quem vamos entregar as nossas lutas, o nosso padecer? Tem que ser nas mãos de Deus. Pai, nas tuas mãos eu entrego.
que nesse tempo que celebramos a Páscoa, o amor de Deus e o poder de Deus, possamos nos colocar diante do Senhor como aqueles que confiam no seu cuidado. Porque o Deus que fez mais pode fazer menos. Aquele que ofereceu o seu Filho pode nos dar graciosamente com Ele as demais coisas que Ele sabe que nós precisamos. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos. Tem misericórdia de nós e ajuda. É o tempo da nossa intercessão, é o tempo da nossa confiança. Em razão dos nossos problemas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. A quem recorrer? Senhor Jesus recorreu ao Pai, nas tuas mãos eu entrego. Esse é o momento que você tem para dizer, eu entrego nas tuas mãos, eu confio no teu agir, no teu poder. Porque o Deus que fez o mais difícil, pode fazer outras coisas, que aparentemente é muito mais fácil do que trazer dentre os mortos alguém. E é por isso que nós confiamos no Senhor, e buscamos a sua presença, e aguardamos das suas mãos um agir que venha em nosso favor, e que de fato promova um socorro para nós, porque Ele já promoveu o socorro da alma, a salvação para a alma. Ele pode trazer o socorro, o alívio para as circunstâncias adversas, para as lutas, para os problemas que enfrentamos também por aí. Nós vamos orar, curve a sua cabeça, feche seus olhos, que a graça de Deus e o poder do Senhor, que em Cristo se revela para nós e que trouxe dentre os mortos a Jesus, seja aquele que assista a sua vida, que ouça a sua prece, que leve ao seu coração perdão, que traga para você a nova vida que você precisa, a solução que você busca, o cuidado que você necessita.